Pelo superego. A gente está na aula e eu vou dar uma palhinha agora. São 22h55 e a gente vai falar um pouquinho dos tipos de angústia e ansiedade. A ansiedade e a angústia sempre vai ser produção do superego. A ansiedade faz referência ao futuro, a angústia faz referência ao seu passado. E a angústia é uma palavra que vem de angor, que quer dizer aperto. Por isso que muitos anos na vida foi considerado o coração como o órgão mais importante dos seres humanos. Então a palavra angústia vem de aperto, aperto que dá aqui. E a palavra angústia que dá a catarse que a gente acabou de explicar. A palavra angústia é uma relação interpessoal e social por ela vivida que traz ansiedade e estresse. Produções do superego. O superego ameaçador e as fortes pressões que emanam da realidade externa. Devido a esse jogo de forças presente na mente, pela produção do superego, trazendo culpa, vai trazer ansiedade. Então, a ansiedade moralística, que chama, que é uma ansiedade produzida quando o ego é imaturo. A gente acabou de explicar o que é ego. Situações que pode provocar ansiedade. Perda de um objeto desejado, uma criança privada de um dos pais, por exemplo, perda de um amor, perda de identidade, perda de autoestima. Então, é o perigo, a depressão, a ansiedade, ataque de pânicos, não são sinais de fraqueza. Eles são sinais de ter tentado manter-se forte de forma demasiadamente longa. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico não é sinal de fraqueza. É a única força que você encontrou para se manter forte durante um tempo. Angústia é o sintoma para indicar que o coração quer falar algo, que a emoção quer falar algo, mas que você não consegue traduzir em palavras esse tipo de situação. Existem 3 tipos de angústia e 3 tipos de ansiedade. A angústia, ela sempre faz menção à dor do passado. E o ego, ele é responsável para detectar esses perigos reais que ameaçam você. Então, quais os 3 tipos de angústias que você tem? Você tem a angústia real, a angústia neurótica e a angústia mortal. A angústia real é aquela provocada pelo medo preventivo. Diante de um perigo, uma descarga de adrenalina, de condições de lutar e fugir, ela surge. Na hora de atravessar a rua, você olha para os lados para ver se vem carro e te dá uma angústia. A angústia neurótica é o temor do ego não saber lidar com os desejos, com as pulsões vinda do id, que aí faz com que você acabe enlouquecendo. Aí você tem a angústia neurótica. Você tem tantas pulsões dentro de você do id que acaba fazendo você não ter condição de lidar com isso. O terceiro tipo de angústia é a mortal. É um sentimento acusatório, que erramos, que somos maus e nada mais poderá ser feito a não ser expiar a culpa. Esse sentimento provém de um superego punitivo e rigoroso. Pessoas angustiadas, elas são eternamente insatisfeitas, têm um constante vazio, vive no mundo da fantasia, vive através de fugas, de mentiras e mentiras. São aquelas pessoas que convivem conosco, que estão extremamente insatisfeitas, estão sempre atrás de algo novo, como por exemplo um amor, um amigo, um namorado, um carro, uma casa, uma viagem. E essas pessoas, elas são as críticas de plantão. Pessoas que são aquelas que vivem atrás de algo novo, são as críticas de plantão. Pessoas angustiadas são insatisfeitas, têm constantes vazios, vivem no mundo da fantasia, vivem através das fugas, das mentiras. Pessoas angustiadas, então a palavra angústia vem do latim, que quer dizer aperto. Muitas vezes, quando temos angústia e ansiedade advindos do inconsciente, caberá ao ego de criar certas estratégias defensivas para tentar reduzir essa tensão que perturba a homeostase, o equilíbrio do aparelho psíquico. São defesas do nosso ego que inconscientemente utiliza como recursos para sair de situações de estresse e necessidades emocionais, a fim de reduzir tensões e angústias interiores e modificar a realidade externa. Todos nós usamos mecanismos de defesa para proteger a nossa vida pessoal, profissional e familiar. Todos nós usamos, só que a gente não pode usar com exagero.
Então, quem é você quando você está só? E aí os ansiosos, eles vão precisar muito de remédios, de drogas, de comidas, de roupas, de coisas para realizar a sua necessidade de manter o poder e o controle sobre ele mesmo. Porque, na verdade, são pessoas que estão tentando manter o controle sobre eles mesmos, que eles não têm esse controle. E esses ansiosos, eles constituem fonte de ansiedade e, para ser aceito socialmente, eles aprendem a conviver com essa ansiedade. E tem 3 tipos de ansiedade. Como tem 3 tipos de angústia, tem 3 tipos de ansiedade que faz referência ao futuro. Que sob condições normais pode até prevenir as pessoas. Então, quais são os 3 tipos de ansiedade? Aquela que previne do perigo real. Quando você vai atravessar uma rua, é igual a ansiedade. Você vai ter que ter cuidado, porque ela vai fazer você evitar um acidente. Então, é um perigo real. Agora tem as ansiedades que são neuróticas, e são aquelas provocadas por você estar extremamente com vazio, com sensação de fracasso. Então a ansiedade real, ela é prevenida pelo medo real. Diante de um perigo, você foge. A ansiedade neurótica é aquela também, igual a angústia, provocada pelo id, pelas suas pulsões. E a ansiedade mortal também é igual à angústia mortal, que é provocada pelo superego rigoroso. E aí o ansioso, ele vai sempre fugir para as coisas da vida, para não enfrentar as suas questões, porque falta autoestima. Ela se sente sempre ameaçada pela falta da autoestima. E são pessoas que vivem imersas em problemas para resolver, porque elas vão ter uma sensação de resolutividade. E elas estão, na verdade, fugindo dos seus problemas. A raiz desse tipo de ansiedade mortal, ou angústia mortal, é o sentimento de culpa, do medo da punição, daqueles que tiveram na sua criação pessoas muito críticas e com tendência a fazer você desenvolver muitas enfermidades. Então, todas as pessoas que foram criadas por pessoas muito críticas, muito rigorosas, você vai viver adoecido, porque é a única forma que sua criança interior encontrou de sobreviver a essa dor psíquica. E com isso, você só sabe lidar com as suas questões emocionais adoecendo. Aí você vai desenvolvendo a neurose de conversão. Você vai convergindo no seu corpo as enfermidades para você não enfrentar o que dói. Porque se você se sentir de verdade enfrentando as suas emoções, você vai ficar vulnerável. E você não quer ficar vulnerável. Aí você tem uma descarga de emoções que vão para as diarreias, dor de estômago, pressão alta, náusea e erupções na pele, porque você vivia engolindo sapos. E a gente tem que aprender a lidar com as questões da vida, porque quando a gente lida com as questões da vida, a gente não precisa adoecer tanto. Vocês vão ter dois módulos de estudo da psicossomática, medicina da psicossomática, que a gente está fazendo esse curso de psicanálise, a gente tem vários módulos. Hoje eu só estou dando uma introdução, porque a gente está no 2º módulo, para a gente entender que isso funciona, tá? Então deixa eu fechar só aqui, que aí eu vou agora fechar ali também. Enquanto isso, vocês vão se preparando para as perguntas. Só rapidinho, deixa eu encerrar aqui a live também aqui. Gente, então obrigada. Eu tô aqui na aula, tô com eles aqui na aula. Hoje está tendo aula aqui da galera aqui. Dá tchau aí de novo, gente, para outro vídeo, gente. Hoje foi muito vídeo, muita emoção hoje. Essa turma começou em novembro, então a gente está tendo mais um pedacinho. Quis gravar esse pedacinho de aula para vocês, só para vocês terem uma palhinha, tá? Se for possível, compartilhe essa live. Beijo no coração. Tchau. Pode perguntar.